Seja bem-vindo ao canal André Cisp. Dou aula há 14 anos, tenho grande experiência em consertos de computadores, notebook, aparelhos celulares, redes e eletrônica geral. Já formei milhares de alunos em cursos presenciais e online. Aqui no canal você encontra mais de 347 videoaulas, onde compartilho todo o meu conhecimento com você. Este é o canal André Cisp. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal André Cisp. A todos os nossos amigos e amigas, a todos os nossos seguidores. Bom, estou aqui com um parceiro, o Daniel, conhecido como Daniel da King Tech. O Daniel, ele sempre aparece no canal, fizemos um vídeo mostrando a assistência dele. E como vocês viram na aula anterior, aquela aula que o professor Ademilson fez sobre defeitos em capacitores, no final da aula nós prometemos a vocês que a próxima aula seria do professor Daniel. E hoje ele vai mostrar para vocês as técnicas de soldagem na prática. Então a bancada já está pronta. O professor Daniel vai explicar aqui as ferramentas, como remover componente, colocar. Porque nós temos muitos inscritos, até alguns profissionais da área que têm algumas dúvidas. Então nesta aula nós vamos tentar tirar ao máximo as dúvidas que vocês têm. Técnicas de soldagem, uso das ferramentas, como soldar, dessoldar os componentes. Isso aí, Daniel, vamos lá? Vamos bancada? Lá, bancada. Bom, pessoal, vamos aqui às técnicas de soldagem, ressoldagem e falar um pouco das ferramentas que o técnico ele vai precisar ter na sua bancada, né, para fazer todos os processos aí relativos à retirada, colocação de componentes. Então é muito importante que vocês saibam, entendam o que vocês precisam ter, né, de ferramentas essenciais e saber separar o essencial do opcional. Bom, coloquei aqui uma placa de notebook, uma placa de desktop. Nós vamos fazer procedimento em ambas as placas. É alvo de dúvidas muitas dessas questões, né, por parte dos alunos, né, muitos que estão começando, muitos que estão inscritos no canal, que estão tendo seus primeiros contatos com a eletrônica. E é muita dúvida que o pessoal tem sobre soldagem. Eu não estou conseguindo fazer uma solda boa, o que eu preciso, qual ferramenta que eu compro. Então nós vamos abordar aí de uma maneira simples para que todos possam entender o que você precisa fazer para ter um bom processo de solda, de dessolda e o que você precisa estar adquirindo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos primeiramente falar aqui das estações. Primeiro equipamento que você tem que levar em consideração é a estação de solda. Aqui nós temos uma estação de solda analógica, uma Yashun 936. Você acha aí de diversos fabricantes, né? Você acha aí Yashun, você acha Ikari, enfim, diversas marcas. Nós não vamos abordar marcas, né? Vamos apenas diferenciar que existem dois modelos no mercado. Existe o modelo analógico, que é o que você vai graduando por aqui e vai vendo aqui a temperatura marcada no corpo da estação, né? Então você tem graus Celsius e graus Fahrenheit, que não é utilizado aqui no Brasil. Então nós nos baseamos aqui nos graus Celsius. Então ela começa de 200 graus Celsius e vai até 480 graus Celsius, né? Então ela vai subindo aí de 50 e 50 graus mais ou menos até chegar na temperatura máxima. Então, você que está começando, você que está pensando em comprar um equipamento, uma estação de solda, você pode optar ou pela analógica ou pela digital, né? A digital geralmente ela tem um mostrador aqui digital e você faz o controle por botões, né? Você sobe e diminui a temperatura. Qual é a diferença entre uma e outra? Bom, diferença praticamente só no você selecionar a temperatura e visualizá-la, né? Você pode optar tanto por uma analógica ou por uma digital, não tem problema, tá? Aí vai em questão de preço e preferência de quem vai estar adquirindo. Então, para você começar a fazer processos de soldagem, você tem que ir iniciar mais ou menos aí entre 380 400, às vezes você vai ter que aumentar um pouquinho devido ao tipo de componente que você vai manusear. Para componentes pequenos, você fica entre 400 e 420. Para componentes maiores, de repente você vai precisar usar aí 450. Isso vai variar da sua estação, claro, e também da placa que você vai estar
manuseando, né, fazendo o processo. A estação de solda, ela precisa ter uma ponta fina, porque geralmente o técnico ele manuseia com componentes SMD. Componentes SMD são componentes muito pequenos, ó. São pequenos componentes, ó, como por exemplo esse capacitor cerâmico, ou um MOSFET, uma bobina, um CI-PWM, né? Então cada componente desse você vai acabar trabalhando com uma faixa de temperatura. E a ponta, claro, bem fina, né, para você poder ter acesso aos componentes com terminais muito pequenos, né? Então, optem, quando você for fazer a compra, optem por estações de ponta fina, de ponta bem fininha, né, que a gente chama aí de ponta agulha, né? Outro equipamento igualmente importante seria a estação de solda. Essa aqui é uma estação da Irua 850. Ela tem várias variações de fabricantes, Irua, Yashun e outras marcas, enfim, mas que o processo dela acaba sendo o mesmo, né? Por que analógica? Porque você faz todos os controles através dos botões e as graduações de temperatura e vazão de ar estão estampadas aqui no corpo da estação e não tem nenhum mostrador digital. Geralmente o pessoal opta por estações digitais, mas tanto faz, isso aí vai do costume de cada profissional. Tem gente que se dá muito bem com uma analógica, já tem técnicos que preferem as digitais, isso aí também vai variar de profissional para profissional e de realidade financeira. Então, a estação, quando você adquire, né, ela vem com alguns bocais, no caso essa aqui, ela vem com 3 bocais, de diâmetros diferentes, né? Então você pode ver que você tem um bocal de cada diâmetro que vai servir para uma determinada realidade de reparo. Geralmente você tem um bem fino, você tem um mediano e você tem um de diâmetro mais grosso, né? Você vai ver na placa a situação a qual o bocal adequado vai se enquadrar na realidade. Geralmente o pessoal trabalha com bocal mediano, né? Que você acaba fazendo várias coisas com ele. Mas você também pode trabalhar com bocal fino, né? Quando você vai em componentes muito pequenos, né? Mas isso aí também vai variar da habilidade de cada um. Aqui é o controle da vazão do ar. Essa estação aqui ela tem um controle de vazão do ar que vai do 1 até o 8. Então, você parte aqui do 1, vazão de ar 1, a mais fraca que tem, até a vazão de ar 8, que é a mais forte. Qual seria a vazão de ar interessante para nós trabalharmos? Vai depender da placa que você está trabalhando, vai depender da área que você está colocando ar quente, vai depender do tipo de componente que você está manuseando. Vai ter componente que você vai precisar aplicar uma vazão de ar maior para soltá-lo com mais facilidade. Outros você vai ter que aplicar uma vazão de ar menor, porque ele pode estar próximo de áreas plásticas e pode danificar. Então a vazão de ar, daqui de 1 até 8, é a quantidade de ar que sai pelo bocal da estação. Então lembrando que o 1 é a vazão de ar mais fraca e ela vai até a 8, que é a vazão de ar mais forte. E aqui nós temos o controle da temperatura. Então essa estação aqui ela parte de 100 graus Celsius e ela vai tendo graduação entre uma temperatura a outra de 50 a 50 graus. Isso aqui é totalmente preciso? Nem tanto. Então eu aconselho, independente da estação que você vai adquirir, você sempre pegar umas placas sucata para você fazer testes, para você verificar em qual temperatura que determinados componentes vão sair com mais facilidade. E aí você vai vendo quais as faixas de temperatura aceitáveis para você trabalhar numa placa. E quando você vai trabalhar numa placa de circuito impresso, você não pode colocar muito ar, porque nós temos que lembrar que a placa ela tem várias camadas aqui internas, e se você colocar muito calor na placa,
você pode causar um defeito que é delaminação das camadas. Isso é uma coisa que às vezes a gente não consegue ver muito a olho nu, né? Nós geralmente conseguimos ver quando você aplica muito calor, você altera, né, a cor da placa por excesso de calor, né? Você acaba danificando às vezes a placa por excesso de calor, a placa fica com um tom meio amarronzado, né, devido à alta temperatura. Então, a dica que eu dou para vocês darem uma sobrevida à estação de vocês nunca saem colocando a temperatura aqui alta e sai ligando. Você sempre começa com ela numa temperatura bem baixa. Por quê? Para você não estressar a sua resistência e vir a danificá-la prematuramente. Então, vamos ligar aqui a estação, ó. Botãozinho de power. O ar está bem fraquinho, está no 1. Já estou com o ar aqui um pouco forte. E eu estou com a temperatura aqui a 100 graus. Eu posso ir aumentando a temperatura devagar, né? Estou aqui 150, 200, 225, né? A graduação aqui do meio 225, 250. E você vai aumentando gradativamente. Para quê? Para você não danificar a resistência. Então você vai aumentando conforme a sua necessidade. Outra dica que eu dou para vocês: antes de desligar a estação, vocês sempre deixam o ar no máximo e a temperatura no mínimo. Por quê? Você está fazendo o resfriamento da resistência. Por mais que a estação, quando você desliga aqui, ela ainda permaneça um tempo funcionando, nós temos que lembrar que os nossos equipamentos precisam durar um bom tempo. Então, com esse procedimento aqui, antes de desligar, ar no máximo e a temperatura no mínimo, eu já posso notar aqui que a resistência ela já está começando a ficar mais fria. Mediante isso, eu já posso desligar. Porque aí, ó, o LED da resistência já apagou. Então isso significa que a resistência ela já está desarmada. E o ar que está aqui na mangueira, né, ele sai de um compressor, está refrigerando a resistência. E o ar já está saindo, né, com uma caloria bem menor do que estava. Então a estação ela vai ficar um tempo em funcionamento somente do ar para resfriar essa resistência. Isso vai dar uma sobrevida na sua estação. A mesma coisa nós podemos fazer com a estação de solda. Quando nós vamos parar de utilizar o equipamento, você não pode desligar ela logo na temperatura que está e indo direto no botão. Então a mesma coisa acontece com a estação de solda. Pode ver que ela já desligou completamente. Então, quer dizer, ó, a resistência já está fria. A mesma coisa com a estação de solda. Você abaixa a temperatura, deixa a temperatura no mínimo. Uma dica: antes, sempre limpar a ponta, manter sempre a ponta limpa e estanhada. E você deixa ela aqui um tempinho com a temperatura no mínimo. Quando ela atingir a temperatura mínima, o LED vai voltar a piscar, indicando para nós que ela chegou na sua temperatura mínima, que é 200 graus Celsius. Então, mediante isso, nós já podemos pensar em desligá-la. Ela deu uma piscadinha, indicando que ela já está na temperatura mínima. Então, mediante isso, você vai aqui no botão lateral e desliga. Então, nós falamos aí dos dois equipamentos que nós utilizamos aí para fazer solda e ressolda: a estação de solda e a estação de ar quente. Agora vamos falar aqui dos insumos básicos aí que nós precisamos para o nosso dia a dia. Deixa eu alinhar eles aqui. Nós vamos falar um pouquinho deles, né? E você vai ver que todos eles são
realmente importantes para você trabalhar. Bom, primeiramente, vamos apresentar aqui a fita Kapton. A fita Kapton é uma fita resistente a altas temperaturas. Quem trabalha com eletrônica já conhece essa fita, porque geralmente quem trabalha, principalmente com SMD ou com reparos de placas, acaba utilizando bastante quando você precisa remover um componente que está em volta de outros menores e que o risco de danificar aqueles componentes em volta poderia ser grande. Então você usa a fita Kapton para proteger a área em volta do componente que você quer estar fazendo a retirada. Ela suporta alta temperatura, portanto ela vai proteger toda a área em volta para você não estressar com alta temperatura. Então eu indico a vocês a comprarem fita Kapton, que é muito importante aí, principalmente quem vai trabalhar com manutenção de placa-mãe, de notebook, de desktop, quem vai trabalhar com celular, vocês vão ver que o uso é cotidiano. Após a fita Kapton, nós temos aqui pinça, existe pinça reta, pinça curva. Nós temos aqui uma espátula, que você pode também utilizar, às vezes para prender um componente, ou para alguma outra situação, você precisar levantar um conector de teclado, por exemplo, também de grande importância. Nós temos aqui a pinça a vácuo, que geralmente o pessoal utiliza bastante. Quem faz retrabalho em BGA, quem faz aí chipset BGA ou Ponte Norte, Ponte Sul, PCH, o que seja, o pessoal utiliza muito para retirar o componente, ou para retirar um Super I/O, um CI-PWM, tudo isso aí facilita. E essa pinça a vácuo aqui, após você aquecer o componente, ele entrar em estado de fusão, você aperta aqui o vácuo, coloca sobre o corpo do componente e você retira ele e ele fica preso na ponta da pinça. Só sai quando você aperta de novo para ele sair do vácuo. Muito interessante essa ferramenta. Também aconselho aí você ter uma, não é cara. Nós temos a escova antistática e o pincel antistático, que serve para você fazer limpeza na placa. Vamos supor que você pegou uma placa, a placa está suja, ou você fez uma ressolda no componente, você precisa limpar, Você passa álcool isopropílico, Então você aplicou álcool isopropílico, fez a limpeza, você precisa aí de um pincel antistático ou de uma escova antistática, E você vai ver qual que vai se adequar à sua realidade. Eu aconselho que sempre tem aí tanto um quanto o outro. Agora vamos para o fluxo. Nós temos o fluxo pastoso, que é o fluxo aí que o pessoal acaba usando para fazer ressoldas aí em componente. Eu particularmente gosto de usar o fluxo da MTEC, mas hoje já tem outras marcas. Vocês fiquem à vontade para utilizar outras marcas. Eu sempre incentivo e aconselho o pessoal, principalmente que está iniciando, testar várias marcas, porque às vezes você pode se familiarizar melhor com alguma outra marca. Então eu sugiro que vocês testem vários aí que tem disponíveis no mercado. O principal aí que o pessoal acaba usando é o AMTEC. Ele vem numa embalagem assim, numa seringa, e nós acabamos aí colocando numa seringa menor para ficar mais fácil de aplicar o produto. Temos aqui a solda propriamente dita, A solda, essa aqui é uma solda de 0,5 milímetros. Você tem aí solda de 0,5 milímetros, 0,8 milímetros e 1 milímetro. Essa de 0,5 ela é uma solda mais fácil de você trabalhar, principalmente você que vai trabalhar aí com celular, com notebook. Temos aqui o sugador de solda, que é muito importante para você retirar componentes que têm os furos passantes na placa. Vamos citar aqui, por exemplo, um capacitor eletrolítico.
os terminais dele estão do outro lado da placa, né? Ele usa aquela tecnologia THT de furos passantes. Então, para você remover, você acaba utilizando o sugador de solda. Isso aí nós vamos estar mostrando o uso. Temos aqui malha dessoldadora ou fita dessoldadora, né, como vocês queiram chamar, né? Existem várias qualidades de malha dessoldadora no mercado. O que o pessoal acaba utilizando mais aí é a malha da Ikari e a malha da Goodyear. Eu, por opção, eu gosto mais de utilizar a Goodyear. Eu acho que ela é uma malha de melhor qualidade, mas você também pode estar utilizando a da Ikari, que ela tem uma qualidade um pouco parecida, mas eu acho que a Goodyear ela acaba superando em questão de qualidade, né, porque ela já tem fluxo impregnado na malha e ela te ajuda a fazer com que a solda grude com mais facilidade. Em que ocasião você vai utilizar a malha dessoldadora? Por exemplo, você vai retirar um CI, você vai retirar um CI, um MOSFET de uma placa. Com a malha de soldadora, você vai com ferro de solda e limpar os terminais para que você venha soldar um novo componente no local. Então a malha vai te ajudar bastante. E claro, o álcool isopropílico, né? O pessoal aí limpa, 90% dos técnicos acaba usando álcool isopropílico, mas sempre tem um pessoal aí que acaba utilizando outros solventes, utiliza thinner, utiliza outras coisas, mas eu acho que o álcool isopropílico é o que limpa com maior facilidade, tá? E o que agride menos ao ser humano, né? Que se você usar thinner, se você utilizar benzina ou um outro líquido, um outro químico, de repente você pode desenvolver aí uma alergia ou alguma coisa nesse sentido, uma reação alérgica ou até uma intolerância ao cheiro, né? O thinner, benzina, eles agridem muito, né? Então, pessoal, vamos lá. Vamos aqui a alguns procedimentos em placas. Nós separamos aqui duas placas, né? São placas sucata que nós escolhemos aqui para estar fazendo alguns processos de solda e dessolda. Já vamos ligar aqui a nossa estação e vamos pegar aqui primeiro a placa do notebook. Vamos ver uma situação aqui a qual nós precisássemos, por exemplo, retirar um MOSFET, né? Então vamos retirar um transistor, um MOSFET. Vou ensinar aqui para vocês, você que de repente ainda tem algum tipo de dúvida, você que de repente ainda encontra ainda com alguma dificuldade, né, na retirada de componentes, isso é altamente normal, principalmente quem está iniciando. E por isso que eu sempre sugiro, adquiram placas de sucata para que vocês venham treinar, para justamente você não ter que pegar a máquina do cliente para fazer treino. Então, vamos retirar esse MOSFET aqui. A primeira coisa que nós temos que ver na retirada de qualquer componente é ver qual é o pino guia dele. Todo componente ele tem um pino guia. Por exemplo, aqui no MOSFET, é o pino 1 dele, tem uma marcação, tem uma guia aqui no corpo do componente, tem uma bolinha indicando que aqui é o pino 1. Então, quando você for retirar, você presta bastante atenção para você não colocar o componente invertido. Principalmente algum tipo de placa que às vezes não tem uma serigrafia, não tem uma marcação, você tem que ter uma atenção redobrada, senão você acaba perdendo tempo no conserto. Então vamos lá, vamos fazer a retirada desse CI. Vamos fazer com a estação de ar quente primeiro. Vamos botar uma vazão de ar mediana, né? Ou até um pouco mais forte. Aqui nessa estação eu estou usando a vazão 6,5. Lembrando que isso pode variar de estação para estação. E você vai aumentar a temperatura. Eu vou tentar tirar aqui com a faixa de uns 380 a 400 graus. Vamos aplicar um pouco de fluxo.
Para quê? Porque ele vai nos auxiliar na dessolda, ele vai nos ajudar nesse processo. E claro, já vamos ficar aqui com a pinça. Você vai aplicar calor em todos os terminais do componente. E uma certa hora, o componente ele já vai estar em estado de fusão. Olha, ainda não entrou na fusão. Se ele não estiver entrando na fusão rapidamente, você aumenta um pouquinho a temperatura. Para você poder retirá-lo da placa. Retiramos o CI. Então eu havia falado para vocês sobre a limpeza da placa. Então agora nós já vamos utilizar o ferro de solda para fazer a limpeza. Como a área aqui ainda tem um pouco de fluxo, nós vamos limpar aqui com a malha de soldadora utilizando esse fluxo que ainda está aqui na placa. A malha de soldadora, você encosta a ponta do ferro na malha. A malha de soldadora vai pegar a temperatura do seu ferro de solda e você vai começar a fazer a limpeza do terminal. Se você estiver encontrando alguma resistência aqui para limpar o terminal, você aumenta um pouquinho a temperatura da sua estação de solda e aplica um pouquinho de fluxo. Pronto, você com a malha você vai limpando em movimentos verticais, limpando terminal a terminal. E quando você vê que a limpeza não está sendo bem feita, é porque já existe resíduo de solda na malha. Esse resíduo de solda que fica aqui na malha, ele acaba não te ajudando a limpar. Então você remove esse pedaço. Você pega um alicate de corte ou uma tesourinha e corta essa parte. E aí você aplica mais um pouco de fluxo no local. E continua na limpeza. Você tem que tomar um pouco de cuidado com os componentes que estão em volta. Então, dependendo de como você for fazer, às vezes você vai ter que colocar a placa em algum outro ângulo para que você venha fazer essa limpeza de maneira eficaz. E pronto, a limpeza já foi feita. Só que ainda falta limpar. Não está 100% limpo. Então você, com a escovinha, você vai limpando, sempre com movimentos para fora da placa. Tá? Se tiver um fragmento de solda ou alguma sujeira, você tem que ir nesse movimento, de dentro para fora. Para quê? Para toda a sujeira, impureza, resíduo de solda sair da placa. Então vamos agora fazer a ressolda desse componente. Bom, pessoal, superfície já limpa. Você pode pegar até o componente. Também, com aquela escovinha, você passar nos terminais dele. Para facilitar, né, que às vezes ele pode estar um pouquinho sujo. E aí vamos recolocar.
Lembra que eu disse a vocês para sempre verificarem em qual pino é o primeiro pino, né, que tem aquele pino guia, que tem aquela marcação no componente. Então, antes de retirar, eu tinha visto que o primeiro pino é esse daqui. Então, vamos recolocar o componente. Uma dica que eu dou para vocês: apliquem um pouquinho de fluxo. É sempre uma quantidade pequena. Posicione o componente. Lembre-se que você precisa centralizar ele muito bem. Nesse momento, quem tem alguma dificuldade em centralizar, você pode estar utilizando uma lupa, um microscópio USB, que também vai lhe ajudar muito. E agora vamos à nossa estação de solda. Com a ponta limpa, estanhada, você escolhe um pino. Vamos aplicar aqui um pouquinho de solda. No momento que eu encostei aqui, eu desalinhei o componente. Alinhe ele aqui. E você escolhe um pino para você aplicar solda. Pronto, ó, o componente já está firme. Se você quiser, você pega também um do outro lado e você aplica solda também. Desta forma, o componente está firme de ambos os lados. Então agora você vai soldar terminal a terminal. Então vamos limpar novamente a ponta do nosso ferro de solda e vamos aplicar aqui solda no nosso terminal e fazer a ressolda. Não é uma grande quantidade de solda, apenas o necessário. Não é excesso de solda que vai te garantir uma soldagem eficiente. É a quantidade exata que vai fazer com que o terminal seja absorvido com solda e a ilha de solda, no caso lá o contato da placa, o pad, né, que a gente chama, né? Isso aqui é uma trilha, né? A placa tem trilhas e você tem ilhas de solda. As ilhas de solda são onde os componentes são soldados. Então esse lado aqui, o componente já foi soldado. Após isso, você vira a placa para o outro lado e você repete o mesmo processo. Aplica um pouco de solda, encosta no terminal e aí você inspeciona. Nessa hora é bom você ter uma lupa, você ter um microscópio USB e você vai inspecionar essa solda aqui. No caso, se você achar que em algum terminal a solda não ficou muito boa, você aplica mais um pouco de fluxo no terminal ao qual você acha que a solda não ficou muito boa. E você vai com seu ferro de solda, encosta novamente a ponta, a solda ela vai entrar em fusão novamente e aí você vai conseguir dar o acabamento da solda. Após isto, você vai fazer a limpeza do local. Então você bota um pouco de álcool isopropílico e você limpa bem o local. Então nós podemos ver que a troca do MOSFET aí foi feita com sucesso. Nós retiramos ele com ar quente e ressoldamos com a estação de solda. Então você pode ver que é um procedimento simples, basta você se atentar para isso. Então agora vamos passar aqui para uma placa de desktop. Vamos supor que você precise retirar um capacitor cerâmico. Você pegou uma plaquinha desktop, capacitor estufado, e você precisa retirar um capacitor. Então vamos escolher aqui um capacitor aleatoriamente para nós realizarmos a retirada do mesmo.
Então vamos supor que você precise retirar este capacitor daqui. Primeira coisa que você tem que ver, em que lado esse capacitor está. Bom, ele está aqui, ó. O capacitor está aqui, você vira a placa e você acaba identificando os terminais dele. Então, o terminal dele está aqui. Bom, você precisa retirar esse capacitor daqui. Logicamente, você não vai poder utilizar quente aqui. Por quê? Porque você tem plásticos aqui. Como você vai proceder? Você vai proceder com a retirada no ferro de solda. Mesma coisa. Utiliza um pouco de fluxo. Aplica fluxo nos terminais do capacitor. Em placas de desktop, você pode estar usando uma ponta até mais grossa um pouco. Às vezes a ponta fina para determinadas situações, às vezes ela nos atrapalha. Aqui você poderia utilizar até uma ponta mais grossa. Aqui nesse caso, para você remover um capacitor, você poderia utilizar até um ferro de solda comum. Então você aplica a solda nos terminais. Aplica uma quantidade generosa de solda. E aí depois, para facilitar, você pode fazer movimento para lá e para cá com o capacitor. Então você adiciona a solda em um terminal, você puxa para o lado contrário, e depois você adiciona a solda no outro e puxa para o outro lado. Você retira o capacitor de maneira fácil, sem ter que agredir muito a placa com o ferro de solda. Agora talvez venha a parte mais chata da placa desktop quando você vai retirar um capacitor, é você abrir o orifício da solda. Em algumas placas essa é uma tarefa bem chata, bem complicada. E aí nós vamos precisar do sugador de solda. Você deixa o ferro de solda em cima do terminal, a solda entra em fusão e depois você, com o sugador de solda, você retira essa solda. Às vezes ela não sai com muita facilidade. Tem placas que realmente elas dão uma verdadeira surra no técnico. Mas com calma, com paciência, você consegue. Então, deixa eu limpar aqui, vamos ver como é que ficou. Bom, pessoal, então, podemos verificar aqui terminais desobstruídos pela solda. E o capacitor está aqui. Vamos supor que nós precisássemos fazer a troca desse capacitor. Então, geralmente, o técnico que está iniciando, ele acaba retirando isso de outras placas, né? Nem sempre você vai ter um capacitor novinho para colocar no local. Então, vamos supor que você retirou esse capacitor de uma placa e você vai ter que preparar esse capacitor para entrar nessa placa. Como você faria? Quando você pega um capacitor novo é diferente, né? Você pega um capacitor novinho, mas se você pegar um capacitor que você retirou de outra placa, ele vem com o resto de solda nos seus terminais. Então, o que nós podemos fazer? Adicionar um pouco de fluxo nos terminais do capacitor e você vai com a ponta do seu ferro de solda e retira aquele excesso de solda. Para quê? Para que o componente venha a entrar certinho na placa. E aí você, com a escovinha antistática, um pouquinho de álcool isopropílico, você limpa aqui a área. E você aproveita, limpa aqui também a área da placa. Tanto a área de cima
como a área de baixo aqui do capacitor você limpa. Lembrando, né, que as placas têm uma marcação, né, do seu lado positivo, do seu lado negativo. As placas mãe te dão essa opção de te informar isso aí. O capacitor eletrolítico, o seu lado negativo é este aqui, o lado positivo é esse. Então, o lado positivo está marcado aqui na placa, o lado negativo é esse outro aqui da faixa. Então, nós vamos encaixar o capacitor aqui. Você acaba tendo que segurar ele um pouquinho. E você vai adicionar solda em um dos seus terminais. Você vai colocar um pouquinho de solda num dos seus terminais só para fixá-lo à placa-mãe. Então você fixou um dos terminais, tá? Você fixou meio que provisoriamente. Aí você vai com um pouco de fluxo e aplica na placa. E você solda os terminais do capacitor. Faz a limpeza do local. Pronto, o capacitor foi aí devidamente ressoldado. Bom, pessoal, vocês viram aí a aula do professor Daniel, técnicas de soldagem. Ele mostrou o uso da estação de ar quente, estação de solda. E esse mesmo processo que ele utilizou aqui, essas mesmas técnicas, vocês vão utilizar em outras placas, em outros componentes, ok? Bom, queria pedir desculpa devido à latição de cachorro. Aqui onde eu moro, o vizinho tem cachorro, mas em breve eu vou estar mudando o laboratório de local e vou ficar no local que não tem cachorro, é mais silencioso. E o professor Ademilson, a tosse dele atacou aí em alguns momentos do vídeo. Pedir desculpa aí pro pessoal também, né? Porque a gente quer fazer o vídeo o mais limpo possível, mas é complicado, né? A gente que mora em São Paulo, ou muitas vezes, né, igual o Ademilson tá com a garganta atacada aqui, ele tá se segurando aqui para não tossir, né? Então eu queria deixar esses detalhes aí com vocês. E novamente, né, mais um dia nós estamos reunidos aqui para dar continuação no projeto que já foi dito no vídeo anterior. Em breve nós vamos lançar um curso de eletrônica completo. Estamos avisando para vocês irem se preparando, para não serem pegos de surpresa, né? Porque quando a gente lançar o curso, né, as vagas vão ser limitadas, a gente vai fazer uma promoção bem bacana. Então quem acompanhar os próximos vídeos do canal, né, nesse mês e no próximo mês de outubro, vai ficar ciente aí de toda a programação do curso de eletrônica. Como eu falei, em outubro, no finalzinho aí, a gente quer lançar esse curso para vocês, que vai ser um curso completo, totalmente diferente de outros cursos que tem na internet, totalmente diferente do que eu trago aqui para vocês, né? Nós vamos trazer essa novidade aí, beleza, pessoal? E é isso aí, e até a próxima, hein, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima, tchau, tchau. Deus o abençoe e muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E para receber notificações de vídeos novos, clique neste sininho. Até a próxima!